Aqueles que são mais antigos aqui no canal devem se lembrar do professor Marcos Nobre. O professor Marcos Nobre é um professor de filosofia da Unicamp que lá atrás, em 2019, por volta de março, abril, no comecinho, meados do primeiro semestre, concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo que foi muito utilizada aqui pelo canal. Isso porque o professor Marcos Nobre foi um dos primeiros que publicamente endossaram a nossa análise de destruição que Bolsonaro estava promovendo no nosso país. Essa é uma análise que eu comecei a cunhar junto com o Oswaldo, que é um dos colaboradores do canal. O professor Marcos Nobre, com a sua entrevista, também adicionou elementos à nossa tese. E depois, juntamente com o Paulo Giraldelli, nós refinamos para a destruição da República. Naquela época, nós falávamos que Bolsonaro queria destruir tudo, que ele seria um líder bonapartista e ele iria fazer isso justamente para poder disputar as eleições em 2022 com maiores chances de vencer aquelas eleições. Foi até mesmo o próprio professor Marcos Nobre que disse que Bolsonaro ele precisaria trazer a direita democrática para perto de si nas eleições de 2020, convencendo assim que ele seria o grande antagonista das esquerdas, o principal candidato, o único que seria possível derrotar as esquerdas em 2022. E essa foi uma tese que nós absorvemos aqui no canal. E depois de um certo tempo sem aparecer tanto na mídia, podemos dizer assim, o Marcos Nobre voltou a participar de uma entrevista para o Estadão e a UOL, junto com a Folha de São Paulo, resumiram essa entrevista em alguns pontos, que são pontos interessantes e eu gostaria de trazê-los aqui para vocês, para que a gente possa discutir juntos, para que eu possa complementar também com os meus pontos e também para que você deixe aqui nos comentários as suas análises. Porque se o canal ele chegou onde ele está, com análises sempre racionais e muitas vezes análises que antecedem o pensamento da mídia mainstream, podemos colocar assim, isso tudo é graças ao seu comentário. Então o seu comentário é fundamental, deixa aqui o seu comentário, também compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para a nossa corrente de reflexão que é o canal do Professor Leonardo. Cada dia que passa, mais pessoas vêm para o canal e isso é muito importante porque são mais pessoas com pontos de vista diferentes e isso tudo engrandece as nossas análises, vamos colocar no plural. Então se inscreva no canal, ative as notificações para que você sempre seja notificado e me siga lá no Twitter, é @profleoficial. O professor Marcos Nobre, ele fala do seguinte, ele começa aqui dizendo sobre a demissão do Mandetta e também a saída de Sérgio Moro. Ele fala que Bolsonaro ele faz uma espécie de governo de guerra. E nesse governo de guerra, ninguém pode estar acima de Bolsonaro. Todos precisam estar abaixo, e quando falo abaixo, ter reputações maiores do que a do próprio presidente. É por isso que quando Bolsonaro viu Mandetta emergindo, ele precisou podar Mandetta. Sempre teve rusgas com o Sérgio Moro, porque Sérgio Moro sempre foi muito mais bem avaliado do que Bolsonaro. E esse problema entre Bolsonaro e Moro já vem desde lá de trás, desde 2019. Não é algo recente. Bolsonaro não gostou da posição de Sérgio Moro lá atrás, quando ele não fez uma defesa pública mais contundente a respeito do caso do Flávio Bolsonaro. Carla Zambelli ontem veio a público dizer que Sérgio Moro e Bolsonaro sempre tiveram as suas diferenças. E essa fala do Marcos Nobre, ela é interessante porque corrobora com aquela análise que fizemos domingo a respeito de Bolsonaro estar selecionando cavalos para serem seus ministros. E por quê? Porque lá atrás, no Império Romano, o terceiro imperador romano, o Calígula, para afrontar os senadores e as instituições, ele nomeou o seu cavalo Incitatus como cônsul de Roma. E por quê? Para mostrar que qualquer animal poderia ocupar aquelas funções. E Bolsonaro faz isso. Ele seleciona pessoas despreparadas, pessoas que estão muito distantes das exigências do cargo que são necessárias. E por que ele faz isso? Para mostrar que qualquer pessoa pode ocupar aquelas posições, inclusive ele, um presidente que é muito questionável, que não sabe nem ler para despachar, e ele mesmo admite. E ele mostra que todos que estão ali são piores do que ele. Os melhores estão sendo gradativamente jogados para fora. E aí o professor ele continua dizendo aqui na análise dele que Bolsonaro não tomou as medidas necessárias para essa pandemia, para combater o Covid-19. Medidas necessárias tanto no âmbito sanitário, com isolamento,
como também no âmbito econômico, com a ajuda, o auxílio. As pessoas elas simplesmente não conseguem pegar aquele auxílio de R$ 600. E dessa forma, o que acaba acontecendo? Há uma dificuldade para o resgate econômico, porque as pessoas consomem menos, as empresas têm que demitir os funcionários, e aí nós começamos a entrar em uma crise econômica e um caos econômico provocado pela incapacidade do governo. O que o governo faz, de fato, é o pior dos cenários, porque ele não endossa o isolamento social, mas ele também não abre o comércio de uma vez. Então o que acontece? Ou você abre o comércio, todo mundo fica doente, morre, todo mundo tem que morrer nesses primeiros dias, nesses primeiros momentos de crise, e aí as pessoas têm que morrer, acabam morrendo, ele faz essa limpeza social, que aparentemente é isso que ele quer fazer, e rapidamente as pessoas voltam assim para os trabalhos, ou seja, nós temos um impacto social muito grande, mas reduzimos assim o impacto econômico. Ou nós fazemos um lockdown, fechamos, fazemos o isolamento social, reduzimos ao máximo o impacto social e causamos impacto na economia, e temos um impacto na economia. Essas são as duas opções. Mas Bolsonaro ele quer uma terceira via, que é o meio termo, o jeitinho brasileiro. Sempre o jeitinho tenta buscar o meio termo. Só que dessa forma, se nós fazemos um isolamento social capenga e um resgate da economia também capenga, nós temos o pior dos dois mundos. Ou seja, nós temos o impacto social e nós temos o impacto econômico. E é esse o caminho que Bolsonaro está se dirigindo. Nos Estados Unidos, o Donald Trump recuou na posição com relação à economia. Aqui no Brasil, Bolsonaro não recuou, com relação à economia não, com relação à pandemia. Aqui no Brasil, Bolsonaro não recuou, porque se ele tivesse recuado, o que iria parecer? Isso foi uma estratégia do gabinete do ódio. Iria parecer que ele estava endossando as posições de alguns adversários políticos dele. No caso, João Dória ou outros governadores, mostrando assim um sinal de fraqueza. E Bolsonaro, precisamos lembrar, ele tem uma aura messiânica, ele tem uma aura de Messias, do Jesus Cristo, e o Jesus Cristo não pode errar. Bolsonaro ele tem que ser infalível. E se ele tivesse recuado, ele seria infalível, ele teria mostrado que ele é falho. E aí que está o grande problema. Por isso que Bolsonaro endossou a sua posição, sabendo que isso poderia levá-lo ao impeachment. E o próprio Marcos Nobre fala sobre isso. Ele diz, Bolsonaro sabe da sua derrocada, ele sabe que irá para a lona eventualmente, mas ele já está preparado para isso. Por quê? Bolsonaro começa a negociar cargos com o Centrão. Mais uma vez eu falo, no meu ponto de vista, não há nenhum problema nisso, porque faz parte da democracia. A democracia pede esse tipo de negociação. Agora, o que Bolsonaro faz, demonizar esse tipo de negociação política que é algo normal, aí ele precisa agora arcar com as consequências de uma suposta hipocrisia. Mas o que Bolsonaro está fazendo? É bem possível que o ministro astronauta, Marcos Pontes, seja demitido para dar espaço para o Ministério da Ciência e Tecnologia para uma vaga de alguém do Centrão. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública talvez seja splitado, ou seja dividido para ter mais um ministério para ser distribuído para o Centrão. O Ministério da Economia, que tem lá uma pasta do trabalho, pode ser desmembrado e novamente o Ministério do Trabalho ressurja para ficar para o PTB, o partido do Bob Jeff. E hoje Bolsonaro negociando cargos do segundo escalão, o Banco do Nordeste para o Valdemar Costa Neto, entre outras pastas, já tem 200 deputados aliados a Bolsonaro. Com 200 deputados é impossível prosperar um processo de impeachment. Processo de impeachment esse que encontra uma outra dificuldade que o próprio Marcos Nobre fala. Ele fala que a chance do impeachment hoje ela é pequena, porque existem muitos obstáculos. E um desses obstáculos é quem vai protocolar o pedido de impeachment, ou melhor dizendo, de qual desses pedidos de impeachment Rodrigo Maia vai acatar. E aí que está a dificuldade. Para vir um processo de impeachment, esse processo teria que vir da direita ou do centro. A esquerda não vai ter um processo de impeachment aprovado. Porque imagina se o processo de impeachment do Ciro Gomes e o do Ciro Gomes prospera e Bolsonaro sai com um processo de impeachment do Ciro Gomes. Ciro Gomes sai mais do que fortalecido para ser um candidato em 2022. Da mesma forma, um processo de impeachment do PT. Então Rodrigo Maia sabe disso e ele vai dosar. O processo de impeachment tem que vir da direita ou do centrão. E aí que está a dificuldade, porque a direita democrática e a esquerda precisariam negociar esse processo de impeachment. Ou
tem uma via alternativa de alguém de fora, o STF ou alguma outra instância, endossar e protocolar esse pedido de impeachment. Isso seria um pedido neutro, que não iria favorecer politicamente nenhum dos lados. Então há essa dificuldade, tá? Com relação ao processo de impeachment que o próprio Marcos Nobre cita aqui na fala dele. É uma fala interessante, é uma análise muito boa. Vamos ver se o professor Marcos Nobre topa realizar uma entrevista aqui no canal. Lá atrás, em março, nós não tínhamos acho que 10 mil inscritos, agora triplicamos e vamos aumentar cada vez mais esse número. Se você conseguir trazer mais uma pessoa para o nosso canal, trazer mais uma pessoa para a nossa comunidade de reflexão, nós ficaremos cada vez mais fortes, cada vez mais reflexivos, e é por isso que eu preciso da sua ajuda. Eu disponibilizo esse instrumento de combate ao anti-intelectualismo e de combate ao pensamento superficial. Sem sensacionalismo, que você sabe que isso não combina aqui com o canal. Mas eu preciso que você seja um agente disseminador, que poliminiza, igual uma abelha, né? Eu falei a palavra errada, mas você que acabe propagando, disseminando aqui o canal, como uma abelha faz para povoar toda a floresta. E com a sua ajuda, disseminando o nosso conhecimento, trazendo pessoas para o canal, nós ficaremos cada vez mais fortes e vamos conseguir combater esse pensamento chulo, esse pensamento tosco e principalmente esse pensamento sensacionalista. E nós vamos conseguir fazer isso se vocês colaborarem com o canal, divulgando, compartilhando e trazendo mais pessoas para essa nossa comunidade de reflexão que cada dia que passa fica mais forte e melhor. Você também pode me seguir no Twitter, @profleooficial. Talvez sexta-feira é um feriado, não sei, mas pode ser que a gente faça mais uma live aqui no Twitter. No Twitter não, aqui no YouTube. Então fiquem ligados, me sigam lá no Twitter, que é onde eu vou dar todas as diretrizes a respeito desse assunto. Conto com você, conto com a sua inscrição e também com o seu compartilhamento. Vamos nos unir, vamos continuar nessa nossa comunidade de reflexão.